Boa noite. Ministros do Supremo declaram inconstitucionais 2 decretos estaduais do Rio de Janeiro que disciplinavam a cobrança do ICMS. O argumento proposto pela Companhia de Energia para justificar o recurso extraordinário foi com base em 2 decretos publicados pelo governo do estado do Rio de Janeiro em 2002 e 2004. Eles se referem ao regime de cobrança do ICMS e alteraram a forma de cálculo do tributo com base em estimativas de produção feitas no mês anterior, sem a existência de uma lei que tratasse do assunto. No plenário do Supremo, o procurador do estado negou que os decretos mudassem o regime e afirmou que apenas o prazo e o período de apuração utilizado para o cálculo é que foram alterados. O decreto aqui questionado não dispõe sobre isso. Ele dispõe sim, ele inovou sim, quanto ao período de apuração do ICMS e o prazo de pagamento do ICMS, mas não mudou o regime de apuração. O período de apuração pode ser sim disciplinado por ato do Poder Executivo. Essa é a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal. E no caso concreto, eu ressalto exatamente o que se tem. Houve uma redução, sim, do período de apuração do imposto, mas o imposto continuou sendo recolhido após a realização do fato gerador sobre a base de cálculo. A sustentação da recorrente de que os decretos violariam o princípio da legalidade foi aceita pelo relator, ministro Marco Aurélio. Segundo ele, as mudanças só poderiam ser feitas após a criação de lei complementar tratando do assunto. Assento a inconstitucionalidade dos decretos, no que versam parâmetros de recolhimento de tributos estranhos ao que estabelecido em lei, sem honorários, em face do verbete 512 da súmula do Supremo, custas pelo Estado recorrida como voto. O plenário acompanhou o voto do relator e deu provimento ao recurso declarando a inconstitucionalidade dos decretos. Também tenho para mim que aí há no princípio da legalidade tributária, em sentido estrito, violação do comando do artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, e, ademais, não obstante todos os outros argumentos tenham sido espancados, não vejo também afronta ao princípio da moralidade administrativa, da isonomia e nem mesmo em sentido amplo da independência dos poderes. Também eu acredito que não haja violação ao princípio da moralidade em se antecipar o pagamento para um momento posterior ao fato gerador, portanto a hipótese é diferente da que já decidimos, e tampouco acho que haja qualquer problema em se tratar diferentemente os grandes contribuintes, porque está se tratando de maneira diversa aos desiguais. Porém, tal como o ministro Marco Aurélio e o eminente ministro Fachin, eu entendo que há exigência expressa de que este regime seja instituído por lei. O regime é todo legítimo, salvo pelo instrumento que o colocou em vigor, que foi um decreto, quando deveria ter sido a lei. Por maioria, os ministros também aprovaram a repercussão geral para o caso. Por votação unânime, conheceram e deram provimento ao recurso extraordinário, ora em julgamento, que é o recurso 632-265, e julgaram inconstitucional os decretos de 2002 e 2004, também por unanimidade. O plenário também aprovou por maioria a conversão de 3 súmulas ordinárias do Supremo em súmulas vinculantes, como a de número 672. Ela determina que o reajuste das remunerações concedido aos militares por meio de 2 leis de 1993 seja estendido aos servidores civis do Poder Executivo. No final da sessão foram escolhidos os ministros substitutos do Tribunal Superior Eleitoral. São eles Admar Gonzaga, Aristide Junqueira e Sérgio Banhos.